David era um famoso antiquário em sua cidade, mas havia muitas pessoas que o invejavam. O homem tinha uma bela filha jovem chamada Lisa. Certa noite, quando o antiquário estava ocupado em sua oficina, seu telefone tocou. Um homem lhe disse que eles estavam com a filha do David. Se ele quisesse vê-la novamente, tinha que entregar sua coleção de joias ao homem que esperava na porta. David pediu para falar com sua filha. Ele fez apenas uma pergunta para ela. Eu tenho 2 mãos, mas não posso me coçar. O que sou eu? Quando David não ouviu resposta, ele disse, essa não é minha filha, e desligou. Qual é a resposta para o enigma dele? A Lisa saberia que seu pai estava falando de um relógio. Foram necessários 9 anos para construir o arranha-céu mais alto do mundo. A cada ano seguinte, os construtores conseguiram dobrar a altura do prédio. Quantos anos levou para que o arranha-céu atingisse a metade de sua altura máxima? 8 anos. Se os construtores dobravam a altura do prédio a cada ano, o arranha-céu tinha metade de sua altura final 1 ano antes de ser concluído. Divida 30 por meio e acrescente 10. O que você obtém? A resposta correta é 70. A maioria das pessoas divide 30 por 2, acrescenta 10 e obtém 25. Mas quando você divide um número por uma fração, deve na verdade multiplicá-lo pelo denominador, que é o número abaixo da linha. Desta forma, 30 vezes 2 mais 10, igual a 70. Você se encontra no meio de uma floresta com 3 caminhos à sua frente. O primeiro está coberto com brasas em chamas. O segundo caminho é tão frio que parece a Antártida bem debaixo de seus pés. E o terceiro caminho é coberto com pregos afiados. Qual você deve escolher? Escolheu o segundo caminho. Todo aquele gelo deve desaparecer em breve. Está muito perto de brasas quentes. Fazia 2 dias que a polícia procurava por Kyle. O garoto saiu para caminhar e nunca mais voltou. Finalmente ele foi encontrado. Alguém havia batido na cabeça dele e deixado ele caído entre os arbustos. O Kyle só conseguiu dizer amigo e perdeu a consciência. Os policiais tinham 3 suspeitos, todos eles amigos do Kyle. O Zacarias disse que tinha passado esses últimos dias se preparando para uma conferência. O Jeremias disse aos detetives que tinha torcido o tornozelo e que tinha ficado de cama por 4 dias. E o Billy explicou que tinha ido a Nova York a negócios. O homem até mostrou aos policiais seu cartão de embarque. Quem é o responsável pelo acidente com o Kyle? O Billy mostrou à polícia apenas um cartão de embarque. Então, como ele voltou de Nova York? Sua história parece suspeita. Jordan estava muito atrasado para uma entrevista de emprego, mas quando ele dirigiu até o prédio do escritório, descobriu que não tinha lugar para estacionar. Ele decidiu deixar o carro um pouco mais longe da entrada. Oh não, embora houvesse vários outros veículos naquela área, era proibido estacionar lá. Por sorte, o Jordan teve uma ideia e não foi multado. O que ele fez? Ele pegou uma multa de estacionamento de outro carro e a colocou em seu para-brisa. Assim, ficou parecendo que ele já havia sido multado. Ei, eu não disse que era uma solução honesta. Um certo dia, o famoso chefe Logan ia receber convidados muito importantes em seu restaurante. Ele estava ansioso porque seu futuro dependia de como eles iriam apreciar sua comida. Tudo tinha que ser perfeito. Faltava apenas 1 hora para que os convidados chegassem, quando o Logan descobriu que alguém havia deixado terríveis marcas de mãos vermelhas em seu casaco branco. Ele examinou as manchas. Era ketchup. O Logan sabia que alguns dos cozinheiros não gostavam dele. Olhe para eles e tente ajudar o chefe a descobrir quem é o culpado.
Há um par de luvas manchadas com algo vermelho no lixo. A única pessoa que não está usando nenhuma luva é o cozinheiro à esquerda. Foi ele quem estragou o uniforme do Logan. Ana convidou sua melhor amiga, Nina, para patinar no parque. Logo, ficaram com muita fome e decidiram comprar hambúrgueres. Elas escolheram recheios parecidos e adicionaram muitos condimentos. 10 minutos depois, Nina ficou muito mal. A Ana teve que ligar para o 192. Os paramédicos levaram a menina para o hospital e diagnosticaram um envenenamento grave. Você sabe dizer qual molho estava envenenado? Este. A Ana não usou o molho de alho. Quando a Nina melhorou, Ana a levou para uma caminhada. Elas avistaram a casa mais assustadora do bairro e decidiram dar uma conferida. Foi um grande erro. Quando entraram, a porta atrás delas desapareceu de repente. Agora, as garotas têm 3 saídas. Atrás da primeira porta, há um zumbi. Um vampiro assustador está esperando atrás da segunda. E há um fantasma furioso atrás da terceira porta. Qual caminho é o mais seguro? Elas devem escolher a terceira porta. Fantasmas podem ser assustadores, mas não causam nenhum dano de verdade. Bem, talvez você possa ficar melecado. A Nina e a Ana foram parar na sala ao lado. A porta que dava para fora estava aberta e elas correram na direção dela. Mas uma velha bruxa apareceu do nada e gritou: "Não tão rápido! Vocês têm que resolver meu enigma primeiro! Por que essas palavras estão nessa ordem?" As meninas não conseguiram desvendar o enigma. E você? Aqui está a resposta correta. As palavras rimam com 1, 2, 3, 4 e 5. É por isso que estão nessa ordem. A bruxa teletransportou as meninas para o porão. Mas elas não desistiram e encontraram 3 saídas novamente. A sala atrás da primeira porta estava cheia de gás tóxico, extremamente prejudicial para os pulmões e para a pele. Havia um peso de 130 quilos acima da segunda porta, e ele esmagaria qualquer um e qualquer coisa que entrasse. Atrás da terceira porta, havia um tigre faminto esperando. A Ana e a Nina hesitaram um pouco e fizeram a escolha certa. Qual porta foi escolhida? Nina tirou a bota e a jogou no chão do segundo cômodo. O peso esmagou a bota. Assim, as meninas entraram correndo e fecharam a porta. Depois disso, escaparam pela janela. Infelizmente, elas se perderam em uma floresta mágica. Estava frio, já que era inverno. Depois de vagar por um tempo, viram 3 estradas. Todas pareciam perigosas. Se escolhessem a estrada que seguia à esquerda, teriam que passar por alguns lobos famintos. Se fossem reto, teriam que passar por um vilarejo onde viviam lobisomens. E o terceiro caminho passava por cima de um lago coberto por uma fina camada de gelo que poderia rachar a qualquer momento. Qual caminho devem escolher? Elas devem seguir o segundo caminho. Olha para o céu, é lua nova. Os lobisomens só são perigosos durante a lua cheia. A Nina e a Ana chegaram em casa em segurança. Mas alguém havia assaltado o apartamento enquanto estavam ausentes. Elas chamaram a polícia e interrogaram 3 vizinhos. O Jefferson disse: "Eu estava fora o fim de semana inteiro, pescando com meus amigos." A Joana disse: "Eu não saí de casa, fiquei pintando as paredes do meu apartamento o fim de semana inteiro. Adoro cores vivas." E a Lucy disse que estava cantando no karaokê com as amigas e não tinha ouvido nada suspeito. Quem está mentindo? A Joana. As paredes do apartamento dela são quase todas brancas e ela disse que as pintou com cores brilhantes. Nina conseguiu um emprego em uma livraria. No primeiro dia de trabalho, encontrou um relógio antigo no chão. 3 pessoas apareceram procurando por ele. O Carlos disse que comprou o relógio quando recebeu seu primeiro salário muitos anos atrás.
A Vânia disse que herdou o relógio do avô. E o Daniel disse: esse relógio não tem preço. Minha esposa me deu no nosso 5º aniversário juntos. Você sabe dizer quem é o dono do relógio? A Vânia, pois ela tem o pulso mais estreito. É por isso que a garota fez um buraco extra na pulseira. Caso contrário, o relógio escorregaria. A Ana tinha um encontro com o João. Ele a convidou. Mas assim que ela entrou no apartamento dele, o João se transformou em um bruxo malvado. Ele decidiu tirar sarro dela e disse: eu vou te dar uma chance de se libertar. Apenas faça o café pra mim amanhã pela manhã. Se for bom o suficiente, eu deixo você ir. Se for ruim, você ficará aqui para sempre. Na manhã seguinte, a Ana foi até a cozinha e começou a preparar o café. Quando ela se afastou do fogão, João adicionou um pacote de sal na panela. Quando a Ana serviu o café da manhã, ele entendeu que teria que deixá-la ir. O que ela preparou? Ela fez ovos cozidos. Ana conseguiu um novo emprego, auxiliar de um supervisor ferroviário. Um dia eles enfrentaram um grande problema. Um trem mais rápido se aproximava de um mais lento. De acordo com o cronograma, o trem mais lento tinha que deixar o trem mais rápido passar primeiro. Ana sugeriu usar uma linha ferroviária auxiliar, mas esta era muito curta para o trem mais lento. A Ana não sabia o que fazer. Contudo, finalmente encontrou a solução. O que ela percebeu? O trem mais rápido deveria usar a linha ferroviária auxiliar. Agora, o trem mais lento pode voltar. Quando a linha férrea principal estiver livre, o trem mais rápido pode ir primeiro. Ana recebeu um bilhete dizendo que uma família de vampiros havia se mudado para uma das casas do bairro. Ela queria achar evidências de que vampiros não existem. Então, foi até a rua para investigar. Havia 3 casas lá. Qual casa parece suspeita? Veja as pegadas. Elas são bem estranhas, pois vão e voltam das casas A e C. Isso significa que as pessoas devem entrar e sair dessas casas. Quanto à casa B, as pegadas só levam para dentro. Então, essa deve ser a casa dos vampiros. Todos ficaram com muita fome, então se separaram para procurar comida na ilha. A Lisa encontrou esta árvore e decidiu colher algumas bananas. O Guto caminhou pela selva por algum tempo e viu esta laranjeira. O Roberto descobriu uma pilha de cocos no chão. E o Bruno decidiu pegar alguns peixes. Apenas uma dessas opções é segura. Qual? Tem uma cobra assustadora escondida entre essas bananas. Um tigre está dormindo atrás da laranjeira. Um escorpião está relaxando entre esses cocos. Assim, a pesca é a escolha mais segura. Após o jantar, todos se reuniram ao redor de uma fogueira. Eles concordaram em se revezar para dormir, para manter o fogo aceso e espantar os animais selvagens. Roberto foi sorteado para ser o primeiro de plantão, mas ele estava com muito sono. O Bruno disse: tudo bem, posso assumir o seu posto se você adivinhar meu enigma. Sou leve como uma pena, mas nenhum homem consegue me segurar por muito tempo. O que eu sou? O cara não conseguiu desvendar o enigma. E você? A resposta correta é a respiração. O Guto, o Bruno e a Lisa foram dormir, e o Roberto ficou perto do fogo. De manhã cedo, o Bruno acordou e viu que o fogo havia se apagado e o Roberto ido embora. Então o rapaz acordou os companheiros, que começaram a procurar pelo Roberto. Você pode ajudá-los a encontrar alguma pista na praia? Todos os 4 estão descalços, mas agora há pegadas de botas na areia. E um drone está voando no céu junto com os pássaros. Parece que esta ilha não é tão deserta quanto eles pensavam. O Bruno, a Lisa e o Guto caminharam pela ilha e encontraram uma casa sobre uma rocha.
Eles queriam se aproximar, mas de repente ouviram um grito da Lisa. Alguém deixou uma armadilha na selva e a garota caiu em um poço cheio de lixo. Ele era muito profundo e os rapazes não conseguiam ajudá-la a sair. De repente, começou a chover e o poço começou a se encher de água muito rapidamente. Quando ela gritou, "Socorro, por favor, não sei nadar!" O que a Lisa deve fazer para sobreviver? Ela pode pegar essas 2 latas vazias e usá-las como boias salva-vidas. E quando o nível da água subir, poderá sair facilmente. Os 3 continuaram sua jornada até a misteriosa casa. No portão, viram uma fechadura de combinação com essa pista. Na primeira linha, um número está correto e no lugar certo. Na segunda, nada está correto. Na terceira, 2 números estão corretos, mas nos lugares errados. Na quarta, um número está correto, mas no lugar errado. E na quinta linha, um número está correto, mas no lugar errado. Você pode ajudá-los a abrir o portão? Vamos começar com a instrução 2 e excluir os números 9, 2 e 0. Da instrução 3, podemos concluir que 5 e 7 estão no código final, mas ainda não sabemos a ordem. Vamos dar uma olhada nas instruções 4 e 5. Ambas as linhas dizem que um dígito está correto, mas no lugar errado. Assim, o dígito restante pode ser 8 ou 6, mas já sabemos que 7 está no código. Portanto, o dígito que se encaixa na afirmação 5 é o 7. Agora, podemos excluir o 6 e concluir que o dígito restante deve ser o 8. Agora, vamos determinar a ordem. Na afirmação 3, temos 2 números corretos nos lugares errados. Como a terceira posição no código já está ocupada pelo 8, temos apenas uma opção: colocar o 7 primeiro e o 5 em segundo. Portanto, o código correto é 758. Os 3 conseguiram entrar na propriedade. O quintal estava cheio de piratas que estavam dando uma festa na piscina. De repente, a Lisa começou a chorar. Você consegue adivinhar por quê? O Roberto está relaxando com essa pirata na piscina. A Lisa está apenas com ciúmes. Quando eles finalmente chegaram até o Roberto, ele disse: "Ei, pessoal, vejam isso. Esses piratas deixaram eu me juntar a eles." Os outros 3 decidiram sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas o Roberto queria ficar, pois se envolveu com a Ana, que era a chefona lá. Todos trabalhavam para ela. O Bruno olhou em volta procurando uma saída e viu estes 3 caras. Mas percebeu que um deles era impostor. E você, consegue ver? É o terceiro cara. Ele tem um distintivo de polícia e deve estar trabalhando disfarçado. O nome do policial era Márcio. O Bruno pediu ajuda, mas o cara fingiu que não falava português. Mas depois, deu ao Bruno este bilhete, que era criptografado e a tinta desapareceria em 10 segundos. Você consegue decifrar o código? Ele diz helicóptero. Vânia esperava a sua entrega e estava atrasada por causa da chuva forte. Ela precisava ir trabalhar, então pediu ao namorado, que tinha um dia de folga, para pegar a encomenda no correio. Quando Vânia voltou para casa, seu namorado disse que tinha acabado de ir ao correio, mas o pacote ainda não havia chegado. Ela descobriu que ele não tinha ido a lugar nenhum. Como ela descobriu? Choveu o dia todo e o espaço embaixo do carro está seco, o que significa que ninguém usou o veículo durante o dia. Dr. Roberto, um dos melhores cirurgiões do país, foi até a companhia de seguros e disse que havia sido roubado na rua. O assistente perguntou se ele se lembrava de algum detalhe específico sobre o ladrão. O cirurgião disse que não conseguia se lembrar de nada, pois o ladrão havia sido rápido. Além disso, como o Dr. Roberto tinha uma visão extremamente ruim, não conseguiu ver direito. O assistente se recusou a prosseguir.
e diz que o médico estava mentindo, afirmando que ele não havia sido roubado. Por que ele não acreditou no Dr. Roberto? O Dr. Roberto é um cirurgião, e cirurgiões geralmente têm uma visão excelente. Então, por que um médico tão bem remunerado precisa do dinheiro do seguro? Um grande baile foi organizado em homenagem ao aniversário da Diana, e metade da cidade foi convidada. De repente, as luzes de todo o prédio se apagaram por alguns minutos. Quando a luz voltou, os lindos brincos de diamante da aniversariante haviam desaparecido. A principal suspeita era sua prima distante, a Silvia. Mas a moça disse que estava no banheiro retocando a maquiagem. Ela nem percebeu que as luzes se apagaram, pois estava ocupada. Quem está mentindo? Diana ou Silvia? As luzes se apagaram em todo o prédio. Se a Silvia estivesse retocando a maquiagem, ela definitivamente teria notado que algo estava errado. Ei, está escuro aqui. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Cara, me inclui nessa. Ninguém precisa estudar. Dona Aurora voltou para casa depois de um longo dia no clube. Suas 3 filhas ficaram em casa. A mulher perguntou o que elas estavam fazendo. Ana disse que foi comprar um novo jogo de tabuleiro e passou o dia jogando com os amigos. Ellen disse que estava curtindo com os colegas na piscina. Bia disse que estava assistindo à TV o dia todo e comendo sorvete. Dona Aurora percebeu que uma das filhas mentiu. Qual delas mentiu? A Ana. Veja, o jogo de tabuleiro que ela comprou ainda está embrulhado. Ela não poderia estar jogando com ele. 4 amigos estavam dirigindo para Nova York no fim de semana. A música no carro estava ligada e todos estavam de bom humor. Foi então que o motorista se distraiu e eles sofreram um acidente. Um policial chegou e iniciou uma investigação. Ele perguntou quem estava dirigindo, mas ninguém queria levar a culpa. Em seguida, o policial inspecionou o carro. Você sabe dizer quem estava dirigindo? Veja, há uma bolsa pendurada no banco do motorista e ela deve pertencer a uma menina. Há apenas uma garota no grupo, então é provável que essa seja a motorista. Dona Carla voltou para casa depois do trabalho e perguntou o que suas filhas estavam fazendo o dia todo. Elas estavam todas de castigo e não tinham permissão para sair de casa nem assistir à TV. Carol disse que estava fazendo o serviço da casa e que tinha acabado de preparar uma pizza para o jantar. Bruna disse que estava no andar de cima, no quarto dela, lendo. Lilian diz que passou o dia todo limpando o quarto. Quem está mentindo? É a Carol, que diz que ela mesma preparou essa pizza. Mas por que há uma embalagem no lixo? Ela pediu a pizza e provavelmente estava fazendo outra coisa. Adele encontrou seu amigo, o Olívio, caído no chão do estúdio dele, que fica no sótão. Ela chamou a polícia. O oficial que veio pediu à moça que lhe contasse o que havia acontecido. Adele disse que estava passando pela casa do Olívio e percebeu que as luzes estavam acesas. Ela foi até a janela, espiou lá dentro e o viu no chão. Então, chamou a polícia e correu para dentro da casa. A polícia não acreditou nela. E você? Algo não está bem contado nessa história. O cara estava no sótão, então a Adele não tinha como vê-lo pela janela, a menos que ela tivesse 6 metros de altura. Na quarta-feira, uma aluna do ensino médio, Leila, desapareceu. Temos 3 suspeitos: Dona Vera, que é a diretora, Laura, a cozinheira da escola, e Jair, o faxineiro. Dona Vera diz que tinha muito trabalho e passou o dia inteiro no escritório, sem nem sair dele. Laura diz que depois do dia de trabalho, teve que ficar na cozinha para fazer uma limpeza antes do fim de semana. Jair diz que saiu depois das aulas para fazer algumas compras e só voltou algumas horas depois. Quem é culpado? Algo suspeito com Laura, a cozinheira. É quarta-feira, então de que limpeza de fim de semana ela está falando?
Alan estava viajando de Madrid para Amsterdã, mas quando o trem dele chegou à estação, ele não estava mais embarcado. O amigo dele relatou o desaparecimento. A polícia encontrou alguns vestígios a algumas centenas de quilômetros de Madrid. Primeiro, viram as pegadas do Alan, e um pouco mais longe dali, a mala dele foi encontrada. Depois disso, interrogaram um homem que foi o último a ver o Alan. Ele diz que o rapaz não tinha passagem para o trem. Então, quando viu o cobrador chegando, Alan primeiro jogou a mala e depois pulou do trem. Você acredita nesse homem? Se fosse verdade, a polícia teria encontrado primeiro a mala e depois as pegadas do Alan. Mas, nesse caso, podemos concluir que o cara não pulou sozinho. Ele foi empurrado para fora do trem. Que horror! O Ricardo está andando pela floresta descalço, porque alguns macacos roubaram seus tênis. Ele está com frio e fome. Felizmente vê uma cabana. Há fumaça saindo pela chaminé e luz brilhando através das janelas. 3 caminhos levam até a casa. O primeiro é coberto com carvões em brasa. Há um monte de pregos enferrujados no segundo. E o terceiro caminho é cheio de cacos de vidro. Qual caminho ele deve escolher? Está frio. O Ricardo pode esperar até que as brasas esfriem. E, enquanto espera, pode se aquecer ao lado delas. O Tomás está vagando pelo deserto há várias horas. O sol está queimando seu pescoço. Não existe nada além de areia quente ao redor. Acabou toda a água que ele tinha. O cara fica cada vez mais fraco e, por fim, cai. Neste momento, vê 2 pequenas lagoas, mas só tem força suficiente para chegar a uma delas. Qual é uma miragem e qual é real? A da esquerda é real. Está vendo as nuvens acima dela? Choveu ali. E a água da chuva formou a lagoa. Na margem da floresta, bem longe da vila, havia uma casa velha. Seu dono encontrou a TV estragada pela manhã. Alguém tinha quebrado a tela. Ele ligou para todos que estavam na casa naquela noite. Uma cozinheira, uma faxineira e um advogado. Quem quebrou minha TV? O homem perguntou. Eu estava fazendo o jantar, não toquei nada, disse a cozinheira. Eu estava limpando o porão, respondeu a faxineira. Eu estava no andar de cima. Passei a noite inteira estudando os documentos, respondeu o advogado. Um deles está mentindo. Quem? O advogado. Ele disse que estava no andar de cima, mas a casa é térrea. O cara não teria ficado estudando os documentos no telhado a noite toda. O Tom perdeu as chaves do carro. Ele procurou em todos os cantos de todos os cômodos, mas não encontrou. Então, foi até o cômodo mais distante, olhou para o chão e percebeu que as chaves estavam penduradas no candelabro. Como ele soube disso? O piso é reflexivo. Um professor de filosofia idoso começou uma prova. Seus alunos estavam sentados em suas cadeiras ouvindo: aqui está uma tarefa para vocês. Provem que tudo o que acontece ao meu redor é real e que não estou dormindo. Quem escrever a prova mais convincente levará a nota mais alta. Os alunos ficaram ali por várias horas, mas quase ninguém tirou uma boa nota, exceto uma garota que escreveu uma resposta composta por algumas palavras. O que ela colocou no papel? Você não consegue ler se estiver dormindo. A propósito, você pode usar essa dica enquanto dorme. É quase impossível ler qualquer coisa em um sonho. Portanto, para saber se está dormindo ou não, olhe para o seu celular e tente ler alguma coisa. Havia uma casa velha e mal assombrada na cidade. A população local tinha medo de ir até lá. Mas um dia, 3 garotas e 2 garotos decidiram conferir aquele lugar e gravar o que estava acontecendo ali. Eles se aproximaram da construção assustadora e um deles, o Beto, se recusou a entrar. Ele disse que iria esperar os amigos do lado de fora. O restante do grupo entrou na casa. O Beto estava nervoso. Depois de esperá-los por alguns minutos, ele estava pronto para pedir ajuda a alguém. Mas as 4 meninas e o menino voltaram neste momento. O Beto percebeu que havia fantasmas na casa e fugiu de lá. Como ele soube disso? Eram 3 meninas e um menino que estavam na casa, mas 5 pessoas saíram.
Uma garota era um espírito. O Beto anotou e fugiu. O Michel está andando pela calçada, com as mãos para trás das costas. Neste momento, um carro aparece na esquina atrás dele, andando perto de uma grande poça. O motorista acelera. A água vai respingar toda no Michel. Mas no último momento, o motorista de repente diminui a velocidade e desvia da poça. Por que ele não encharcou o rapaz? O Michel estava carregando um tijolo nas costas. O motorista ficou com medo de que o cara o atirasse no seu carro. Então, não passou por cima da poça. A Alexandra está caminhando por um antigo castelo. Há muitos retratos de reis e rainhas nas paredes. O corredor é iluminado por velas. Ela desce até o primeiro andar, onde várias pessoas estão dançando. A garota sente como se, de alguma forma, tivesse viajado para o século passado. Mas espere um minuto. Isso é tudo falso. Como ela descobriu? Uma câmera escondida está instalada no canto do corredor. Além disso, aquela garota dançando tem um smartwatch no pulso. Está vendo? É de manhã. O Bruno sai de casa e vai para a praia. O sol está surgindo no horizonte. O mar está calmo. Não há vento. O rapaz se senta na areia, fecha os olhos e começa a meditar. Várias pessoas se aproximam dele e sentam ao seu lado para meditar também. O Bruno abre os olhos, os vê e percebe que algo está errado com essas pessoas. Mas o quê? Olhe para o Bruno e agora veja como essas pessoas estão sentadas. Elas não estão tocando a areia. Seus corpos estão acima do solo. E agora vamos verificar quantas respostas corretas você teve. 0 a 3 pontos, não fique chateado. Não há necessidade de tentar encontrar coisas em todos os lugares. Às vezes, você só precisa confiar na sua intuição. 4 a 7 pontos, mais prática, mais enigmas, mais tarefas lógicas e da próxima... Perfumes está contratando funcionários novos. Primeiro, eles precisam passar uma entrevista e escrever uma redação sobre seu perfume preferido. Quando os candidatos terminaram de fazer tudo, o diretor pediu que eles fizessem mais uma coisa: um juramento de fidelidade à empresa se quiserem trabalhar nela. 10 pessoas estão dizendo as palavras do juramento ao mesmo tempo, mas algumas estão trapaceando. Ajude os diretores a descobrir quais. Este cara está com os dedos cruzados e o da esquerda está com as pernas cruzadas. Isso indica que não serão leais à empresa, então o diretor não os contratará. 2 influentes magnatas da mídia estão almoçando em um restaurante caro. Eles estão conversando sobre a fusão de suas empresas. A quantia da transação é de vários bilhões de dólares. Eles estão acertando tudo aos sussurros, já que os termos desse acordo são super confidenciais. E os dois estão desconfiados de que há alguém ouvindo a conversa. E eles têm razão. Alguns curiosos estão tentando escutar a conversa entre os empresários. Tente encontrá-los. A jovem que está sentada ao lado deles está lendo um jornal de cabeça para baixo, então certamente está tentando escutar o que os bilionários estão falando. Este cara aqui está fingindo ouvir música, já que o fio do fone não está conectado a nada. Outra jovem está sentada na mesa do canto tomando um drink. Mas em vez de uma sombrinha, ela tem uma antena na taça para ajudar a gravar a conversa. Cadê os meus funcionários? Esbraveja o chefe. Ele está furioso, pois 3 pessoas não foram trabalhar hoje. Então ligou para cada uma delas e todas disseram que estão doentes. O cara não acreditou em ninguém e ordenou que as 3 fossem ao escritório. A Maria está usando uma jaqueta grossa, um gorro e um cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo estar doente. A Laura está andando de muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel chega com o braço machucado e não consegue digitar. O chefe tem certeza de que um deles está mentindo. Mas quem? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocar o aparelho lá dentro, o que indica que está fingindo. Ao que tudo indica, ele não queria trabalhar hoje.
O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há 3 casas ali. Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para essas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo. É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista 3 lagos. Eles estão longe um do outro e só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem. Há 3 palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisas se quebrando vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê 3 vampiros. Então começa a correr, mas depois para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso? Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro... este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, 4 homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum. A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele 3 obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual? Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. O Marcos esqueceu de conectar o fio nos alto-falantes, tá vendo? As pessoas estão em seus lugares. As luzes se apagam. Tem alguém mastigando pipoca. Outro está tomando refrigerante. O filme começa. É de terror. Uma pessoa grita. O funcionário que recolhe os ingressos entra na sala. Várias pessoas não pagaram por seus ingressos. Adivinhem quais? Ninguém tem ingresso aqui. Há uma placa lá fora que diz entrada gratuita.
O Jairo está andando por uma cidade antiga e abandonada no deserto. Há um tesouro escondido em algum lugar por aqui. O rapaz dá uma olhada no mapa e encontra o local certo. Ele começa a cavar. 6 horas depois, exausto, bate em alguma coisa com a pá. É a arca. O Jairo tira o objeto do solo, arrebenta o cadeado enferrujado e abre a arca. Ela está cheia de moedas de ouro antigas. Cada uma custa centenas de milhares de dólares. Agora, o aventureiro está incrivelmente rico. Mas é melhor ele não se empolgar muito, pois as moedas são falsas. Por quê? Cada moeda tem uma data, 145 a.C. Parece que elas são super antigas, mas as pessoas que viviam naquela época